Deixa eu lhe dizer, pelo amor de Deus, que Deus ilumine a minha palavra. Dentro de aproximadamente 2 a 3 semanas, a rede pública de saúde não vai dar, e a privada também, não vão dar vencimento à quantidade de pessoas que vão precisar da atenção, da internação, se nós não interrompermos radicalmente, quanto possível, a transmissão selvagem, velocíssima desse vírus. E esse é o ponto. O que é a internação? A internação é assim. Na China, entre dezembro, quando aconteceram os primeiros casos, e agora, a China cresceu e desceu rapidamente e simplesmente já tem 2 ou 3 dias sem casos novos reportados. Na Itália, no mesmo período que a China tem, ela está com muitas vezes mais casos e já está hoje com uma quantidade de mortes maior do que a China no período inteiro de 3 meses, quando a Itália está apenas com 1 mês nessa questão. Qual é a diferença entre um e outro? É que na China eles adotaram aquele regime de exclusão absoluta. Eles tinham só um ponto de irradiação, que era essa cidade de Wuhan. Foram lá, uma cidade de fazer, eles têm uma cultura mais disponível para uma ordem, não é, do Estado, e eles isolaram, mas também ao mesmo tempo fizeram hospitais, mega hospitais, estabeleceram um teste massivo para todo mundo e isolaram radicalmente as pessoas pela quarentena. Tiveram sucesso. Por que eu quero dizer isso? Porque nós precisamos olhar as experiências dos outros, porque é como se a gente fosse entrar num jogo muito perigoso, mas com uma coisa melhor do que os outros que não tinham. A China não tinha, ninguém sabia o que era coronavírus. Portanto, atacar a China, tendo sido ela vítima, não existia a ciência do coronavírus, não existia nem sequer um diagnóstico, nem o isolamento desse vírus ainda, que é uma novidade que surgiu em função de uma série de questões peculiares que não cabe discutir aqui. O fato, e nenhuma delas é teoria da conspiração, guerra biológica, toda a ciência hoje diz claramente que é uma evolução da natureza entre os animais e por causa de hábitos alimentares, essa é a hipótese mais corrente, as pessoas comeram esses animais e esses animais, trazendo esse vírus, produziram uma mutação humana que passou a se retransmitir entre seres humanos. Nada de guerra biológica ou de propaganda, como infelizmente a humanidade tem visto alguns líderes irresponsáveis, não só no Brasil, mas fora daqui especialmente, tentarem replicar isso e usar essa tragédia da humanidade para fins absolutamente imundos. Pois bem, a Alemanha é vizinha praticamente da Itália, muito pertinho um do outro. Na Itália, de cada 100 pessoas que estão se infectando, nesse momento chegam a morrer 8. É muita coisa. 8 pessoas de cada 100 é muita coisa. E muita coisa quer dizer o seguinte, nos últimas 24 horas morreram quase 900 pessoas só num dia na Itália. Eles estão tendo que fazer a cremação dos corpos com caminhões do exército, as famílias não estão podendo sequer acompanhar o enterro. Veja o tamanho da tragédia. E a Alemanha, ali pertinho, tem menos de 1%, tem 1/3 de 1% de morte. Olhar uma coisa e outra dão as indicações, primeiro, da gente entender o que está acontecendo, segundo, do que tem que fazer. A Coreia do Sul também foi muito rápida e também a gente sabe o que a Coreia do Sul fez. Então a mistura do que fez a China, que é a contenção radical, quarentena, todo mundo se isolar, todo mundo ficar em casa, quem puder, e o governo tem que apoiar esse esforço. Por exemplo, o governo tem que decretar que nenhum trabalhador pode perder o emprego se não for trabalhar. Isso nós estamos falando aí de 15 dias, 30 dias, se a gente tiver eficiência, pode ser só isso. Se a gente não tiver, vai ser muito mais tempo e com custos muito piores. Então, veja bem, então eu tenho muita coisa para falar, mas já estou passando da conta aqui. Tem algumas perguntas aqui, tá? Peraí, vamos lá, vou já responder as perguntas. Então, o que é que fez a Coreia? A Coreia fez o isolamento chinês e a Coreia mandou testar todo mundo. Testar quer dizer fazer o exame se a pessoa, mesmo sem sintoma, porque a pessoa não espirra, não tosse mais e acha que está bem, vai andar na rua. Ora, ela pode estar bem, porque cada corpo é diferente do outro, mas ela é um vetor de transmissão. Então você que não tem nada, não deve abraçar sua mãe, seu pai, seu avô. Por quê? Porque você pode não ter o sintoma, mas você é um vetor de transmissão. Portanto, isolar radicalmente
é a única saída, com toda a dor que isso possa acontecer, mas se a gente ama mesmo a nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos avós, enfim, nossos parentes, nossos amigos, nós precisamos nos isolar, conversar de outro jeito, telefone, internet, enfim. Pois bem, a Coreia do Sul fez isso. O Brasil e a Alemanha está fazendo a mistura também da China e da Coreia. Está testando todo mundo, ao invés de testar só quem está doente, internado, que é o que o Brasil está fazendo, e está fazendo a radical quarentena, porque a população também aceitou o apelo dos seus líderes, da sua liderança, da primeira-ministra Angela Merkel, que é uma estadista de alta qualificação, muito serena, muito forte, que talvez eu estou citando aqui como um exemplo, né, de como é que deve ser enfrentada. Ela não alisou, não dourou a pílula, anunciou na primeira hora que a coisa era gravíssima e chamou o povo alemão para organizadamente enfrentar o problema. Agora vamos ao Brasil. O Brasil, nesse instante, não está fazendo nem o isolamento radical. O Brasil, nesse instante, não está fazendo os testes, a não ser daqueles casos já consumados, em que a população já chega, já com muitos sintomas e está internada. Ora, isto vai nos predispor a taxas de infecção muito semelhantes à da Itália, para falar por menos. Muito semelhantes à da Espanha, para falar por menos, que cometeram os mesmos erros. Muito semelhantes à dos Estados Unidos, que está numa imensa pandemia. Os norte-americanos estão numa imensa pandemia, já estão com vários centros de difusão, e é o caso do Brasil. Nós já estamos com contágio comunitário, já não interessa mais, como foram nos primeiros casos, se você conviveu com alguém que veio de fora. Portanto, no Brasil, nós não estamos fazendo o que tem que ser feito. E o pior, nós não estamos coordenados. A coordenação necessariamente tem que ser do Poder Federal. Mas o presidente da República insiste, ainda hoje, em desorientar, desinformar e introduzir na sociedade brasileira um agravante da dúvida. Enquanto isso, governadores de estado bem intencionados estão tentando se virar e fazer o que podem, não é? Alguns deles até passando do limite, porque não há coordenação, e a operação do que vem por aí, que é hoje o que mais me preocupa, porque eu acho que essa etapa da prevenção, meio que o leite está derramado, nós precisamos fazê-la. Precisamos fazer para ontem, precisamos fazer para anteontem. Se fizer amanhã, o prejuízo é muito maior, se fizer depois da manhã, o prejuízo é muito maior, mas precisamos fazer, que é o isolamento radical e os testes. O isolamento radical, não é? Nós estamos, por exemplo, experimentando já no Ceará. Os testes nós estamos importando do estrangeiro. Veja, brasileiro, como é importante a gente pensar nas coisas sérias do país. O Brasil não tem os reagentes químicos. E os países que produzem estão segurando os seus estoques porque vão precisar desses testes. Sabe quem tem teste sobrando? E arrumamos aí os filhos do Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, portanto o Bolsonaro arrumou uma confusão diplomática. A China. A China é quem tem grandes excedentes disponíveis, está doando para muitos países, doando para a ONU, e nós não precisamos nem sequer da doação. O Brasil pode comprar isso, mas nós precisamos ter um regime de preferência de importação, e isso impõe uma atitude de respeito mínimo aos parceiros comerciais, e infelizmente nem sequer atender um telefonema do Bolsonaro. Consta que o presidente Xi Jinping aceitou fazer, tamanha ofensa que essa gente fez à China numa hora como essa, por nada, apenas por vassalagem à propaganda norte-americana, não do norte-americana, que também é vítima disso, mas do governo do senhor Donald Trump. Não temos os reagentes, e agora a etapa seguinte, vem aí o colapso da rede pública de saúde. Já não é mais possível dizer que não acontecerá, vai acontecer. Nós vamos experimentar entre 2 semanas, no máximo 3, em São Paulo é antes, no Rio de Janeiro é antes. Nós vamos experimentar muito mais gente precisando entrar na rede de saúde pública e privada do que a capacidade que a rede pública e privada tem. Não duvidem de que é isso que nós vamos assistir em 10 a 15 dias. Pelo amor de Deus, não duvidem disso. Não aceitem qualquer tipo de distração política ou ideológica ou de estupidez inominável. O mundo inteiro está nos mostrando como é que essa coisa vai se desdobrar. Enfim, eu estou angustiado, não posso esconder de vocês, porque eu quis muito dirigir o Brasil.
E não foi a mim que o povo brasileiro me deu essa grande honra, que seria hoje transformada numa gravíssima responsabilidade. Mas eu não posso fazer senão aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu sou voluntário para ajudar em qualquer etapa. Meus companheiros aqui, o governador Camilo Santana, que está fazendo todo o esforço, o prefeito Roberto Cláudio, o prefeito da minha cidade, Ivo, são exemplos, mas tem muita gente trabalhando aqui nessa direção do que eu estou falando para vocês, para tentar proteger no Ceará. Então eu estou colaborando, mas a minha ansiedade, a minha angústia é pensar que agora esse vírus vai começar a subir o morro, vai começar a invadir a favela, vai começar a entrar nas palafitas. E eu queria abraçar esse povo todo, porque a gente pede para isolar, e eu sei que tem 6, 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar num cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração está com vocês. Vamos começar as perguntas, João? Vamos começar as perguntas. Perdão pela emoção, mas não é possível ver o que eu estou vendo e não reagir, não pedir ao povo brasileiro. Põe a mão na cabeça, meu irmão. Põe a mão na cabeça, minha irmã. E o governador Ronaldo Caiado foi vaiado porque tentou avisar as pessoas. Eu liguei para ele, que é nosso adversário político, isso não tem a ver com a adversidade política. Liguei para ele para dar os parabéns, ele é médico. Ronaldo Caiado sabe a extensão da ameaça e estava tentando avisar esses loucos que tomaram conta do Brasil, excitados pelo Bolsonaro. Aí você me pergunta, ele não fez nada? Enfim, ele está tentando fazer agora. Mas assim, aí fala uma coisa, o Mandetta do lado dele, que é o ministro da Saúde, que está fazendo um trabalho dentro das limitações graves dele. O Bolsonaro, do lado dele, ouve o Mandetta falar quase todas as letras de que o sistema de saúde brasileiro vai colapsar em abril. Colapsar significa o seguinte: se você tem plano de saúde, se você tem dinheiro, você não adianta nada, meu irmão. Porque quando você chegar, não tem UTI, não tem respirador. Está entendendo? E o pobre, e a classe média, que não pode pagar um plano de saúde sofisticado, que não tem UTI, é desesperador assistir isso que está acontecendo. Por isso que eu aceitei falar, porque a minha vontade é ficar calado, porque a responsabilidade política por essa tragédia está dada. É uma questão de contar os dias. E o que me importa? O que me importa? O que me importa a responsabilidade política? E como ele avalia o comportamento do nosso presidente com os governadores diante das coisas? Nós políticos temos um limite de briga. Eu estou acabando de elogiar o Ronaldo Caiado, poderia aqui elogiar outros adversários. O Witzel está meio desordenado, mas está fazendo, está indo na direção correta. É um adversário meu forte. O Dória é um adversário por quem eu tenho grande restrição. Está indo na direção certa. Está indo na direção certa. O Camilo Santana, que é um aliado meu, está indo na direção certa. O Flávio Dino do Maranhão, que é do outro partido, está indo na direção certa. Mas fica o presidente dando sinal cruzado. O Mandetta diz do lado dele que o sistema de saúde vai colapsar e ele vai dar uma entrevista no mesmo dia no Ratinho dizendo que não fará uma gripezinha que vai afastá-lo. Depois, para bajular esses pastores descuidados, porque a esmagadora maioria está se compenetrando. Em Fortaleza, todos os templos fecharam. Aqui, todo mundo está entendendo, porque não tem informação contraditória. Toda a Assembleia Legislativa numa voz só, todo o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a polícia, está todo mundo falando. Nenhum adversário aqui se levanta. Nem o bolsonarismo boçal aqui tem coragem de vir contraditar, porque também nós botamos para fazer as coisas com força. Hoje foi preso um empresário que estava se mantendo com a loja aberta e agora está preso. Ele vai ser liberado sob fiança, porque não queremos prender ninguém. Mas vai ser preso o empresário que insistia em manter o negócio aberto sem ser um negócio essencial. Por quê? Porque não é brinquedo o que está acontecendo com o Brasil. E não adianta dizer que é o coronavírus, e é, mas o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo inteiro. Entre todas as moedas do mundo, todas elas vítimas do coronavírus, o real é a que mais se desvalorizou. Assim como a Bolsa Brasileira, todas as bolsas do mundo caíram, mas a Bolsa Brasileira, como espelho dessa especulação criminosa, é a bolsa que mais caiu. Só para você ter uma ideia, ela caiu quase o dobro da China, onde aconteceu de fato o primeiro surto do coronavírus. Olha o que o brasileiro precisa ouvir.
há mais ou menos no Tesouro da União, no Caixa Único, algo ao redor de R$1 trilhão. Não é menos do que isso, pode ser bastante mais. Mas nós estamos de mãos amarradas, proibidos de aplicar isso com a velocidade necessária, porque esta gente que nos governa impôs um teto de gastos e que guarda esse trilhão sem uso para dar para a especulação financeira. O Wellington Alves manda: boa noite. Ciro, os governadores poderiam entrar com... Ele é de Candeias, na Bahia, tá? Os governadores poderiam entrar com um mandato de segurança contra o presidente por ineficiência do cargo nesse momento? Não, eu acho que, inclusive, vou dizer aqui uma coisa meio polêmica, não acho que agora seja a hora da gente apurar a responsabilidade política. Eu acho que a gente tem que botar o pé no acelerador naquilo que já está acontecendo. Vamos agir. Vamos deixar ele falando só. Vamos deixar ele cair em si. Ele vem correndo atrás, de volta. Hoje já estava aí mentindo que foi descoberta a cura pelo Albert Einstein, que o Exército vai produzir. O Exército, o Bolsonaro, deixa de ficar mentindo ou deixa de ser estúpido. O Exército não tem a química fina. O Exército não tem a química fina para fazer isso. Ninguém tem. O Exército não tem escala para oferecer a 60 milhões de brasileiros que estarão infectados até julho. Um remédio que não está cientificamente demonstrado. E a mera informação do nome do remédio, sabe o que causou Bolsonaro irresponsável? É que as pessoas desinformadas ou que te ouvem e são vítimas disso, foram em massa nas farmácias comprar o remédio. Esse remédio vai faltar para quem dele precisa. As pessoas que têm malária, que vão morrer. Porque tu, Bolsonaro, está mentindo, dizendo que existe um remédio. Deu o nome do remédio, criminoso. E as pessoas foram lá comprar. Meu irmão, devolva. Se você tiver o coronavírus, esse remédio vai ser testado no hospital, na sua internação. Você não pode aplicar em casa. Sabe o que aconteceu? As pessoas que têm lúpus, que é uma doença autoimune mortal, estão sem remédio. Sabe o que aconteceu? Porque este cidadão não se compenetra. Ouve o teu ministro. Ouve o Mandetta é médico. Não é possível. Sabe o que aconteceu? Sumiu o remédio para as senhoras, para as mães, para os homens, velhos, idosos que têm artrite reumatoide, que são dores lancinantes nas juntas, e esse remédio serve para isto. Pois bem, porque alguém deu o palpite de que isso pode dar certo, e são boas notícias, de fato tem dado certo aqui e ali, mas na pesquisa nessa área de química, de medicina, precisa saber os efeitos colaterais, precisa saber, e depois que tiver dominada a pesquisa, com todos os controles, avaliações, supervisão, é assim que funciona a ciência e a tecnologia, vai para o processo industrial, que também demora tempo. Ciro, Janaína Vieira... Então veja, os governadores, o que tem que fazer é o que estão fazendo. Vamos agir. Aqui no Ceará ninguém vai esperar pelo Bolsonaro. Estão proibidas a circulação de pessoas, as empresas não essenciais estão fechadas, a polícia está na rua orientando, educando, a prefeitura está tirando o povo das praias, acabou com o negócio de coisa, todos os aplicativos estão sendo estimulados, a entrega, enfim, está todo mundo estamos importando material. Amanhã, se eles criarem caso, nós vamos afrontar o governo federal, porque nós não vamos aceitar que a estupidez criminosa do senhor Jair Messias Bolsonaro nos impeça de proteger o nosso povo. E é o que eu recomendo. O Dória está fazendo a mesma coisa, Witzel fazendo a mesma coisa, o Rui Costa, governador da Bahia, que é do PT, todo mundo sabe da minha grave crítica ao PT, vendo os aeroportos de Salvador, de Porto Seguro, esses lugares extraordinários do turismo, sem nenhum controle da Anvisa, sem nenhum controle, mandou para lá pessoas apenas para medir se as pessoas estavam chegando já infectadas e com febre. Esses canalhas mandaram a estrutura de vigilância sanitária do estado da Bahia para fora do aeroporto. Ah, se fosse no Ceará, tinham saído tudo preso. Ou então que o Jair Bolsonaro mandasse me prender. Vocês vão me desculpar, mas algum desabafo eu tenho que fazer. O decreto de emergência estabelece força maior. Então, toda e qualquer eventual aparente transgressão que um governador estiver fazendo, em nome da linha correta que os sanitaristas, que os infectologistas, que os profissionais de saúde, que os cientistas recomendam que seja feito, nada pode ser feito contra eles por isso. E o Supremo Tribunal Federal também está vendo o tamanho da irresponsabilidade. O efeito político disso vai ser devastador. Ninguém precisa empurrar o Bolsonaro para canto nenhum. Ninguém precisa empurrar o Bolsonaro. Nós precisamos agora fazer isso que eu estou fazendo,
não é para punir o Bolsonaro, haverá a hora. É para pressionar o Bolsonaro a mudar de rumo. É para forçar a mão, mostrando para ele a mudança de rumo inadiável que ele tem que assumir. Brigar com a China, o único lugar do mundo que tem uma experiência de sucesso já resolvida, que tem os insumos excedentes sobrando. O único lugar do mundo que pode nos socorrer. Qual é a explicação? Qual é a explicação? Este bandido deste filho do Bolsonaro, para atender a propaganda imunda do Trump dos Estados Unidos, entra no Brasil esculhambando com a China na porta da embaixada da China, brasileiros. Neste momento, na porta da embaixada da China, o único país que pode nos ajudar, e nós não precisamos de socorro da China com doação, não. O Brasil pode e deve comprar isso, para mostrar também dignidade internacional. O dinheiro está aí. Para esse tipo de assunto, não é muito bilhão que precisa, não. Para reagente, para respirador, para terapia, para equipamentos de UTI, não precisa muito bilhão, não. O Brasil tem esse trocado aí no caixa, ouvindo a conversa. Esse trocado está aí no caixa. O teto de gasto, que é uma aberração, eles deixaram de gastar 33 bilhões de reais a menos. Tiraram 19 bilhões do SUS. Canalhas! Canalhas, criminosos! Se a gente não falar a verdade com clareza para o nosso povo, ficar dividindo o nosso povo. Hoje eu vi, é claro que é uma dessas boçalidades que não pode ser típica, mas o Bolsonaro estimula esse tipo de coisa. Um grupo de baianos rindo, está na internet, rindo, dizendo que vão se contaminar com coronavírus e que vão estar por aí espalhando o coronavírus. Isso é derivado do fato de um presidente da República ficar dizendo que é uma gripezinha, ficar dizendo que não pode parar a economia, que não pode fechar um templo de igreja, que não pode parar... Veja bem, pelo amor de Deus, me compreendam, pelo amor de Deus. Qual é a explicação de você deixar um tempão proibido, ou sem proibir os aviões estrangeiros, e agora proíbe, com grande atraso, isso foi o Sérgio Moro que fez, junto com o Mandetta, e deixa fora os Estados Unidos. Sabe quantos mil casos tem o Brasil, nesse momento, de infecção? 8 mil. Sabe quantos já tem os Estados Unidos? 10 mil. Eles têm muito mais infeccionados do que nós. Pois bem, todos os países do mundo, inclusive a China, que não tem mais nenhum caso, estão proibidos de vir ao Brasil. Os americanos viraram a única exceção. Qual é a explicação para isso? Se a gente não interromper, vai morrer muito mais gente, mas não é só de coronavírus, não. É quem tiver um AVC não vai ter como entrar no hospital, é quem tiver um infarto não vai ter como estar, quem tiver uma apendicite supurada não vai ter como entrar no hospital. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, pelo amor de Deus, povo brasileiro, entendam isso. É tão simples de entender, isso não é adivinhação, isso é a ciência e é a experiência internacional. É o que está acontecendo hoje na Itália. Os italianos estão sendo obrigados a deixar as pessoas de 80 anos morrerem. E não é morrer por morrer, não é morrer sem fôlego, arfando, afogado. Pense nisso no seu pai, na sua mãe, num filho seu. Jovens, vocês acham que são muito fortes, estatisticamente vocês estão mais protegidos, é verdade, mas vocês não morrem, mas vocês viram um vetor de transmissão, sem saber. Vocês são fortes, mas vocês estão carregando o vírus, e aí sua mãe vai morrer, seu pai, seu avô vão morrer. Por um único caminho hoje é o isolamento. E se o Congresso decretou a emergência, a força maior está dada. É evidente que nós temos que forçar a mão, governos, polícia, judiciário, Ministério Público, que estão fazendo. Não são esses poderes que estão falhando com o Brasil, não. Ciro, a última pergunta, tá? É a pergunta do Alexandre de Fortaleza. O que você achou da MP do Bolsonaro que restringe o poder dos estados e municípios em decisões como circulação de pessoas? É um disparate de um homem que não está entendendo o que está acontecendo. Veja, isso também de um governador de estado fechar um aeroporto não é da melhor institucionalidade. De um governador de estado fechar o trânsito interestadual também é uma disfunção. Agora, isso está acontecendo por quê? Está acontecendo porque o presidente da República, até hoje, até esse momento que eu estou falando com vocês, não achou necessário fazer uma única reunião. Sabendo do panelaço está começando agora, viu? Com os governadores. Nenhuma reunião. E isso é um problema, porque, por exemplo, o SUS é um sistema único de saúde
mas ele tem uma hierarquia. Os poderes normativos, as questões deliberativas, as faculdades de vigilância sanitária são do governo federal. Mas a operação do SUS, os hospitais, né, a pesquisa, o funcionalismo, o aparato, etc., etc., são dos estados. E a atenção básica, e parte das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, são municipais. Como é que você não faz uma reunião? Como é que você não reúne, não divide tarefas? Isto dito, o que é que devemos fazer? Atropelar o Bolsonaro. Sabe fazer o que com a medida provisória dele? Rasgar, jogar na lata do lixo, desconsiderar a loucura do Bolsonaro e partir para fazer o que tem que ser feito. Sabe, isolar a população, apoiar o povo a se isolar, apoiar as pequenas empresas, apoiar, enfim, fazer tudo o que for necessário para fazer a única coisa que pode ser feita agora. A única coisa que pode ser feita agora é o isolamento social radical e preparar o Brasil para o que já vai acontecer, o colapso da rede pública de saúde, e eu não falo isso por qualquer tipo de alarmismo. Vai acontecer. Diante disso, qual é a nossa reação? Vamos nos proteger. Vamos deixar a política de lado, vamos deixar ideologia, baboseira, vamos nos refugiar na ciência, vamos seguir a experiência dos outros que estão já funcionando. Essa é a nossa única sorte, é que a gente já pode ver o filme. Entra, meu irmão, na internet, dá uma olhadinha nos números da Itália, projeta. O Brasil, dentro de 5, 6 dias, vai estar com 12 mil casos. Nós estamos nesse momento, porque os hospitais estão abertos, estão recebendo, tem muita ainda coisa e tal, nós estamos nesse momento com uma mortalidade ao redor de 3 de cada 100 que entram no hospital. Portanto, se a gente conseguir isolar, a gente atravessa isso com 3 de cada 100, já é um prejuízo grande para um país que vai ter 70, 80, 90, 100 milhões de infectados. E é disso que se trata, a questão é ganhar tempo. E esse é o sentido dessa minha conversa hoje com todos, não é? Eu peço desculpa, eu não posso deixar de ter o calor que eu tenho, mas é preciso que quem puder ajude. E o meu papel é mostrar o que podia ser feito, mostrar o que está sendo feito nesse pequeno e amado lugar onde eu trabalho junto com uma equipe de muita gente, que é o estado do Ceará, e fazer pressão, dura que seja, para que os nossos governantes mudem de rumo enquanto ainda é tempo. Ou então respondam não só pela história, mas pelo Tribunal de Haia, pelo genocídio que se aproxima. Ciro, só uma última mensagem para todo mundo. Deixa eu dar um abraço forte, fortíssimo em todos e todas. O momento é duro, alisar não vai resolver, falsos otimismos, falsas esperanças, não. Mas o Brasil tem tudo para resolver essa parada e sair mais forte disso. Nesse momento, a falha do governo tem que corresponder a um aumento do valor testemunhado de cada um de nós. Meu irmão, fique em casa, ajude a quem não entendeu ainda a entender que essa é a providência que nós temos que fazer.